Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 728 e minguando até 562 dias, 12 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 728 com o título A Casa é Sua. Fique à vontade, a casa é sua. Relacione esse título, certo? Para que você possa entender tudo o que está sendo dito. E com o subtítulo, o corpo relativo. O corpo é seu, certo? A vida é sua. Então, essa é a sua realidade. Manifeste isso de uma forma correta dentro dessa grandiosidade que é a casa de Deus. Quando você recebe essa casa de Deus, você também se recebe no seu íntimo, com uma intimidade, com tudo aquilo que você é, tudo aquilo que Deus criou você, uma pessoa perfeita para relacionar isso perfeitamente, sem briga, sem confusão social, sem nada, sabe? Tranquilo, sereno. As coisas real, ela é muito bom, simples, é muito lúcido, ela é muito clara, ela é muito perfeita para relacionar, ela é muito bondosa, ela é muito grande para você se realizar com outra pessoa. Ela é incrível, ela é serena, ela não é exagerado, ela é tranquila, ela não não quer ser ninguém a não ser aquilo que é a realidade dela, ela é única, ela é perfeita para se dedicar a outra pessoa na serenidade, na tranquilidade, sem querer ser aquilo que ela não é. Ela é perfeita. Entenda isso, muito bom. Então, vamos fazer a leitura deste contexto, né, e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Hoje, a formação de Cristo ela vem por uma unificação, certo? Sobre aquilo que possa ser e não é, certo? E tudo forma ideologia. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Deixo também uma referência desse título, A Casa é Sua. E também deixo a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, certo? Relaciona esse título, subtítulo. E por fim, eu relaciono também a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos. Essa leitura corrida é muito interessante, vocês fazer o trabalho dela, é muito bom quando você vai na leitura corrida. Ele é sempre o último blog da descrição, às vezes você quer saber tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, é interessante você ir no último blog e fazer esse relacionar esse é, blog diário em específico, da leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos. Também deixo uma playlist, eu estou na playlist de 700 a 800, para que vocês possam relacionar isso em vossas consciências com praticidade, tudo prático. Vamos então para a leitura, para a gente fazer a expressão livre. A liberdade do exterior do corpo vai explicar uma massa corpórea da atmosfera do corpo. E o que estiver, e o que e que estejam livre para se mover no tempo da vossa realização. Quando for para o exterior, vai dar uma referência do poder de criação de Deus e representando a atmosfera do corpo diretamente.
ou pode representar a atmosfera dos cosmos e representando as cabeças dos corpos de Cristo diretamente. Estes dois ideais vão ficar se limitando um contra o outro no tempo da unificação. E a divisão destes dois poderes vão ter complexidade para compreender, e isto dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico em relação no que for de Deus e em relação no que for de um corpo simples. E por este motivo vamos explicar que a atmosfera dos corpos explica os corpos de Cristo. Este Cristo vai explicar o poder de Deus diretamente, ou seja, o poder de criar de Deus. A atmosfera das cabeças de Cristo vai explicar o oposto de Cristo, ou seja, corpo contra cabeça e cabeça contra corpo. Ambos são formas de pensamento. Isto explica a inimizade consigo mesmo ou a inimizade com outro corpo relativo do tempo. Ambos explicam a manifestação destes corpos relativos do tempo. Estas manifestações vão representar os atos inconscientes e os atos conscientes. Ambos serão anticristos, pois a verdade é o poder de criar de Deus e não de formar, sendo que a verdade explica a palavra da vida e a relatividade desta palavra com o tempo e representando a verdade na presença do corpo. Quando falamos dos atos conscientes, explicamos as extrações das energias contidas nas atmosferas dos corpos para uma para um renovo desta atmosfera. Isto explica as cabeças dos corpos, mas não explicam os corpos relativos para esta atmosfera, pois a atmosfera é a cabeça de Cristo e de Deus, representando o poder de criar e de formar. Isto explica que a unidade do corpo é o oposto de Cristo. Porém, é aposta para o poder de criar de Deus a vida e a realidade deste corpo, e conectando o corpo e o céu deste corpo. E sempre conhecendo que o verdadeiro céu é azul. Isto explica que o espaço contido no corpo, isto explica o espaço contido no corpo celeste, e do poder, e é isto que realiza o corpo no tempo relativo desta relação, e podendo ser com qualquer coisa do tempo relativo, até mesmo com o poder de formar de Deus, sendo específico o Cristo, né? Muito grande, muito perfeito. Vamos lá, né? Às vezes eu vou terminando, dá vontade de voltar pelo fim para voltar, mas vamos pegar Deus do princípio. A gente vamos chegar lá e vamos expressar isso em parte, sem precipitação, para que isso venha organizar a nossa consciência, para nós entendermos essa grandiosidade que é a formação de Deus de todas as formas. Ok? Vamos lá. Então, a liberdade do exterior do corpo vai explicar uma massa corpórea da atmosfera do corpo, né? Tudo aquilo que você está exposto ao sol, você é relativo à sociedade e é também relativo para outro corpo. E que não, então vamos lá. E que estejam livres, então vamos Deus do início. E a liberdade do exterior do corpo vai explicar uma massa corpórea da atmosfera do corpo e que esteja livre para se mover no tempo de vossa realização, né? Você livre, liberdade não explica, né, os seus comportamentos, quer dizer, não explica os seus má comportamentos, e sim os seus melhor de você, o seu melhor comportamento, é aquilo que você respeite outro corpo e aquilo que você possa ver um reflexo, uma manifestação sua boa, fazer uma percepção e entregar isso de uma forma honesta. Isto explica a liberdade. Se você cometer erro, você não terá liberdade, ok? Quando for para o exterior, vai dar uma referência para o poder de criação de Deus.
né? Vamos parar aqui para a gente dar uma olhada aqui nesse quadro e entender. Deus, no princípio, ele tivera formado o homem perfeito, então ele tem um corpo, né? Então, esse homem, ele vai ter um corpo relativo para Deus, né? É relativo para Deus, relativo para o tempo e relativo para outro corpo, né? Enquanto a gente entendemos essa relatividade, nós temos o processo dela. Então, nós, aqui no Cristo, na formação, nós somos espírito, do espírito nós formamos palavra, e da palavra nós damos uma realidade para esse corpo, e essa realidade ela vem materializada. Depois que você fez a percepção dessa matéria, que ela é única, que ela é uma pessoa única, então você começa a manifestar isso com uma cabeça, com um ato manifesto, e que seja uma coisa limpa, que seja uma coisa atrativa, seja uma coisa relativa para outro corpo, e não coisa que não seja relativa. Se você não der uma coisa relativa, a pessoa não vai ficar relacionada, não vai ficar relativa a você ao mesmo tempo. Você vai dar uma coisa materializada. Então não fica ruim. Quando você impede a pessoa de se realizar com você, isso fica ruim. Você não dá oportunidade para a pessoa para ser relativo com você, e você despreza a pessoa porque ele é pobre, porque ele é rico, porque ele é isso, porque ele é outro. Então gera com várias complexidades. Deixa a pessoa flexionada e você vai entender daquilo que ela está te dando, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. E a partir do momento que ela se expresse, você faça a sua percepção e entenda daquele corpo expressivo, entenda isso, ok? Então você entenda que no princípio a gente temos isso, mas aqui, depois, aqui, então aqui, depois que nós passamos por esse processo, a partir do sexto elemento, nós temos aqui na cabeça de Deus, vamos falar isso, na cabeça de Deus, nós temos duas formas de relacionar Deus diretamente. Primeira forma é a formação de Cristo, que hoje nós estamos trabalhando no processo da unificação. E ela vem com a ideologia mesmo, explicando essa nossa Bíblia significativa, o 8 elementos dessa espiritualidade da formação, explicando astronomia, astrologia, fauna, flora, né, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Aí tudo isso aqui vai fazer parte da formação de Deus. Então, Deus teria duas cabeças, uma que representa o Cristo e outra que representa o seu poder de criar. Então, aquilo que veio lá do princípio se tornou duas cabeças aqui. Deus tem um plano objetivo, que é a formação, e tem a sua realidade, que é o seu poder diretamente. Entenda esse poder diretamente, porque mais na frente nós vamos falar coisas grandiosas sobre esse poder e você vai entender uma coisa e outra, ok? E representando a atmosfera do corpo diretamente, né? Vamos ler esse título por completo para que a gente possa entender dele todo. Vamos lá. A liberdade do exterior do corpo vai explicar uma massa corpórea da atmosfera do corpo e que esteja livre para se mover no tempo da vossa realidade, na vossa realização. Quando for para o exterior, vai dar uma referência do poder de criação de Deus e representando a atmosfera do corpo, né? Depois aqui, a atmosfera do corpo. Depois do corpo, nós temos a atmosfera do corpo, que ela vem no ato manifesto, ela vem por uma cabeça de um corpo simples, certo? Mas aqui nós estamos relacionando diretamente a cabeça de Deus, que a cabeça de Deus ela fica dividida por um poder e por aquilo que nós falamos de formação, que é o próprio Cristo. Então vamos lá. Representando a atmosfera do corpo diretamente ou pode representar a atmosfera dos cosmos e representando as cabeças dos corpos de Cristo diretamente. Estes dois vão ficar se limitando um contra o outro no tempo da unificação, né? Aí, hoje em dia, é muito interessante vocês entenderem. A pessoa, um corpo inconsciente que não faça percepção daquilo que é daquilo que é formação, daquilo que é unificação, eles vai contra o poder de Deus, aquele poder de criar. E quando você não faz a percepção do Cristo, você vai contra o outro. Se você não fizer a percepção, quando você estiver interagindo diretamente, Deus diretamente no poder de criar, você nega a formação de Cristo. Se você relacionar a formação de Cristo, você nega aquele poder de criar.
ambos vão ficar um limitando contra o outro. Os atos conscientes, eles vão conseguir fazer essa mediação sobre aquilo que é formação de Deus, sobre aquilo que é realidade de Deus. Mas os atos inconscientes, eles não vão fazer essa percepção. E a hora eles vão ficar contra a formação, e outra hora eles vão ficar contra a criação. E eles vão ficar se limitando um contra o outro dentro da sociedade. Você entende que, quando você entende que nós estamos no plano objetivo de Deus, que é a formação, nós entenda que nesse tempo nós vamos ficar no prejuízo, todos nós vamos ficar no prejuízo, e nós vamos ficar como morto, nós não vamos ter a nossa realidade. Então, se nós não temos a realidade, nós ficamos como morto. E quando nós ficamos como morto, a gente ficamos flexível a Deus, para que Deus possa trabalhar a formação dele, para que ele possa formar todo mundo, para que ele possa unificar todo mundo deste plano, para que ele possa trazer esse juízo. Tudo é ele, é ele, é ele, é ele. Tudo que é interessante da minha realidade é a minha vida. Ela é uma coisa única e simples, certo? Entenda isso. Passou disso, é coisa, tudo que você ouça é a sua realidade que você possa ter com Deus, certo? A minha vida, ela é particularidade minha, e muitas das vezes eu fico nesse meio termos, né, de deixar esse corpo flexionado para que a voz venha soar e para que você possa entender desses dois planos grandiosos de Deus, que é a formação, que veio hoje está na unificação, e esse poder dele, que é um poder de criar. A divisão destes dois poderes vão ter a complexidade para compreender, não vai? Isto depende da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, em relação no que for de Deus e em relação no que for de um corpo simples. Já adiantando aqui, eu comecei a falar lá em cima no blog anterior das cabeças de Cristo e do corpo de Cristo. Vamos entender isso para você entrar nesse texto bem compreendido. Nós temos o corpo de Cristo, ele vai representar todas essas grandiosidade daqui para trás, a partir dos nossos corpos emocional interior, vai representar o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, ele é o próprio poder de Deus. Ele é o próprio poder de Deus. Mas as cabeças de Cristo não são aquilo que eu manifesto e aquilo que eu apresente socialmente. Então, né, essa cabeça vai ficar dividida daquilo que nós falamos que é poder. Mas entende que tudo está aqui, esses dois poderes, está tudo aqui na atmosfera? Ou ela é um corpo de Cristo, ou ela é os corpos de Cristo, ou ela é a cabeça de Cristo. Mas tudo aqui na atmosfera. Quando ela é o corpo de Cristo, ela vai representar uma atmosfera limpa, é uma formação limpa, fazendo referência diretamente ao poder. Mas quando ela representa os cosmos, as cabeças dos corpos manifestos, então ela vai começar a entrar em uma contradição sobre uma coisa e outra, e vai entrar em contradição sobre aquilo que é os planos objetivos de Deus, que é a formação de Cristo, junto com aquilo que é criação de Deus. Então você entendeu que tudo, esses dois poderes estão separados e tudo dentro da atmosfera. Relaciona ele dentro da atmosfera, porque ele não represente corpo simples diretamente, certo? As cabeças do Cristo, nos atos manifestos, representam um corpo simples. Mas em determinada situação, se eu estiver falando algo de mim mesmo, eu nego a Deus. Nego. Se eu for falar alguma coisa de mim mesmo aqui, eu vou negar a Deus. Então, o interessante é que você faça essa percepção desses dois poderes, daquilo que está contido dentro da atmosfera, certo? Se eu aceitar a minha realidade, eu nego a formação de Deus. Nego. Nego a formação de Deus, nego os planos objetivos de Deus, que é a unificação. E se eu aceitar a minha realidade, se eu estiver fora do ato missionário e tiver entendido do reino de Deus, então eu estou sendo face a face com Deus, tendo esse relacionamento sobre aquilo que é a realidade de Deus, certo? O tempo eles são relativo para uma coisa e outra, você tem que entender isso. A divisão destes dois poderes vão ter complexidade para compreender isso, dependendo da capacidade cognitiva de cada corpo em específico, em relação no que for de Deus, em relação no que for
do corpo simples, né? No corpo simples é tudo aquilo que é ato manifesto e, né, se for um ato missionário, ele vai poder fazer a percepção e negar a sua realidade para ele ficar no plano objetivo de Deus para a formação de Deus, ok? Isso é uma coisa boa, certo? Deus de que você tenha a percepção e consegue fazer um corpo expressivo bom para que tudo possa ser relativo entre um corpo e outro e para que as pessoas possam entender dessa relatividade. E por este motivo, vamos explicar que a atmosfera dos corpos explica o corpo de Cristo. Este Cristo vai explicar o poder de Deus diretamente, ou seja, o poder de criar de Deus. Perfeito, né? Já tinha explicado isso. A atmosfera dos dos corpos, as atmosferas das cabeças de Cristo vai explicar o oposto de Cristo. As atmosferas das cabeças de Cristo vai explicar o oposto de Cristo. Ou seja, corpo contra cabeça e cabeça contra o corpo. Ambos são formas de pensamento. Tanto quando a gente falamos de um corpo simples, tanto quando a gente, no tempo da unificação, todos esses dois corpos, eles são corpos expressivos, são aquilo que você dá, né, sobre uma ideologia na imagem do homem, ou aquilo que você né, reflete de uma coisa e outra dentro da sociedade. Existe complexidade, isso é muito grande, não existe limitação para você entender isso. Mas o interessante, para que você possa entender, é que as cabeças de Cristo, eles são separados da matéria, certo? Quando eu estou no plano objetivo, eu vou usar diretamente a cabeça, né? Eu vou usar diretamente a cabeça. Eu então vou negar a minha realidade, o meu corpo, então eu vou manifestar apenas, criar um corpo expressivo daquilo que eu possa entregar com essa minha voz, sobre aquilo que eu estou vendo, sobre aquilo que eu posso ser relativo a outro corpo, sobre aquilo que eu posso ser relativo à formação de Deus, aquilo que eu posso ser relativo à criação de Deus da mesma forma. Entenda? Isso vai demonstrar. Ou seja, cabeça contra corpo contra cabeça e cabeça contra o corpo, né? Ambos vai ficar um contra o outro, querendo ou não. Na unificação vai ser assim. Então você entende que o oposto, quando a atmosfera das cabeças de Cristo, né, vai explicar o oposto de Cristo. O oposto de Cristo, né? Aquilo que você, ou seja, o corpo contra a cabeça e cabeça contra o corpo. Ambos são formas de pensamento. Isto explica a inimizade comigo mesmo, né? Aquilo que eu negue a mim mesmo, a minha realidade, né? Eu tenho uma cabeça manifesta, eu vou ficar no plano objetivo, eu não quero nem saber daquela vida, não quero nem saber daquela relatividade. Ah, sei ter lá a sua vida, a sua realização, quem é você? Não sei quem é você. Aí eu fico só no ato manifesto aí, sabe? Flexível e tal, só para que vocês entendam. Ou a inimizade com outro corpo relativo do tempo. A inimizade com outro corpo relativo do tempo, você vai criar um reino dividido para você, né? Você vai ser a pessoa certa, só você que vai ser a pessoa certa, certo? O ideal nos planos objetivos de Deus é você entender, né? Se você criar uma inimizade com com a sua realidade para você ficar apenas com o seu corpo expressivo, para você fazer uma demonstração aquilo que é a criação daquilo que é a formação, de forma que você não se engrandece com o seu corpo emocional, mas que Deus engrandece em seu lugar para que isso seja uma coisa boa, para que todos nós podemos presenciar essa grandiosidade que é a formação e que é a criação de Deus, que é a formação de Deus. Ambos explica a manifestação destes corpos relativos do tempo. Estas manifestações vão representar os atos inconscientes e os atos conscientes. Ambos serão anticristo, né? Ambos serão socialismo. Se eu falar de um corpo, né, relativo ao tempo que você está vendo, quando você olha para ele inconsciente, ele está cheio de ideologia,
Mas você pode olhar para ele, está cheio de ideologia, mas ele não vai confessar que é ideologia, porque ele não vai ter ciência que isso é uma morte, que isso é uma forma de unificação, que isso é um plano objetivo. Mas aí eles vão se manter no trabalho social e da mesma forma, seguindo a obediência àquilo que Deus determinou para a unificação da mesma forma, entende? Não, não é muito grande, Deus é muito grande. Pois a verdade é o poder de criar de Deus. Isto é verdade, é o poder de criar, né? Tudo que Deus formou, né, matéria são realidade, são realidade. Tudo que é matéria é realidade. Tudo que é matéria é realidade para Deus, certo? Aos atos manifestos, ele vai ficar com a cabeça dividida e vai ficar complexo para você compreender isso na forma, no tempo relativo, enquanto você estiver relacionando um corpo, quando você estiver relacionando o reino de Deus, quando você estiver relacionando a formação de Deus, e quando você estiver relacionando seus planos objetivos, vai ter várias formas de você entender isso na particularidade. Pois a verdade é o poder de criar de Deus e não de formar, sendo que a verdade explica a palavra da vida e a relatividade desta palavra com o tempo e representando a verdade na presença do corpo, né? Então, nós somos relativo ao tempo, nós somos relativo a tudo que é relacionamento, relativo a outro corpo, relativo à formação de Deus, relativo à criação de Deus, relativo a outro corpo emocional, relativo para a sociedade, relativo para o político, relativo para entender da religião, para entender dos políticos e para que você tenha a sua realidade própria. Quando você entenda e você tenha conhecimento, isso vai deixar você livre, certo? Vai ficar livre e você vai manifestar coisas boas, porque a sua realidade é única, entende isso? Quando falamos dos atos conscientes, explicamos as extrações das energias contidas nas atmosferas dos corpos para um renovo desta atmosferas. Isto explica as cabeças dos corpos, né? Então, quando falamos do ato consciente, ele vai estar aqui no plano objetivo, ele vai estar bem neutro, sabe? Extração das energias, bem neutro. Eu não estou do lado de ninguém, estou do lado da minha vida. A minha palavra é a minha vida, tal, tal. Então as pessoas vão poder ver uma realidade, uma sinceridade na forma de expressar. Porque nesse tempo você vai começar a enxergar aquilo que é realidade de Deus, daquilo que é o reino de Deus. E por mais que os planos objetivos de Deus estar manifestando com grande intensidade, as pessoas vão começar a enxergar a realidade sua, a realidade do outro, e vai entender que tudo foi um plano de Deus para que o juiz dele venha. Então você entende. Então os atos conscientes ele vai extrair, e essa extração ela vem neutra, ela não vai ficar do lado de ninguém, não vai ficar do lado de ninguém, e vai sempre relacionar uma coisa pura, limpa, que possa ser compreendido, que possa ser relativo à formação de Deus, que possa ser relativo à criação de Deus, que possa ser relativo a outro corpo, que possa ser relativo aos seus próprios planos objetivos. Deus tem um plano dele objetivo, nós também temos nossos planos objetivos, porque é isso que faz com que nós criemos formas de nos relacionar um corpo e outro, certo? As nossas economias, para que a gente possa, de uma certa forma, comprar alimento para os nossos filhos, alimentar ele, levar isso. Isso dá uma ideia de que nós estamos exercendo os nossos compromissos desse tempo relativo ao qual os nossos corpos estiver, né, caminhando por esse caminho, ok? Vai existir tempos bons, tempos ruins, tudo isso vai ser parte da evolução, entenda isso, certo? Nada que possa ser, né, ruim e nada que possa ser tão bom, nada que possa ser tão ruim, tudo vai ser evolutivo desde quando nós fizemos a percepção e nós vamos continuar no plano, isso vai ser a principal graça de tudo, ok? Entenda isso. Então, quando falamos dos atos conscientes, explicamos as extrações das energias contidas nas atmosferas dos corpos para um renovo dessa atmosfera. Isto explica as cabeças dos corpos, mas não explicam os corpos relativos para esta atmosfera, né? Ou seja, eu tenho uma cabeça, mas essa cabeça muitas das vezes não é relativo
né? Não é relativo para nós mesmos, para aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que é a nossa palavra, para aquilo que é a nossa vida. Vê que sempre vai estar se invertendo, é corpo contra cabeça e cabeça contra o corpo, ou fazendo essas inversões, vai ficar na unificação da formação de Deus, ela vai ficar se limitando um contra o outro. De forma que, quando eu esteja falando aqui, vocês vão compreendendo a sua realidade. O objetivo maior é que vocês entendam da sua realidade. Então, entendemos, mas não explicam os corpos relativo para esta atmosfera, né? Não explica os corpos. Pois a atmosfera é a cabeça de Cristo e de Deus, representando o poder de criar e de formar, né? Se eu estou no plano de Deus, objetivo de Deus, eu estou aqui fora. Se eu estou, né, no plano de Deus de criação, eu também vou estar aqui fora. Ambos vai representar a cabeça de uma forma expressiva de eu estar relacionando as pessoas que dependem de mim, dos atos inconscientes que dependem desse meu corpo expressivo, a qual eu estou desse lado, representando. A minha cabeça representa a criação de Deus e também representa a formação de Deus. A formação, hoje, ela vem para unificar tudo aquilo que nós chamamos de gordura, tudo aquilo que é corpo de Cristo e tudo aquilo que é relativo para o tempo e tudo aquilo que é relativo para os planos de Deus, tudo aquilo que é relativo para o reino de Deus. Então, nós temos aqui com os nossos corpos expressivos apenas. Uma hora eu estou aqui manifestando os planos objetivos de Deus, outra hora eu estou desse lado aqui me realizando junto com essa grandiosidade, com esse céu azul, contemplando toda essa beleza, boniteza. Os meus olhos estão bons quando eu fico desse lado. Meus olhos fica bem claro, fica bem bom, porque eu estou olhando direto para a atmosfera de tudo aquilo que Deus criou, né? As matérias de movimento, realidade. Eu entendo que o meu irmão, tudo ali são parte dessa grandiosidade do reino de Deus. Mas quando eu venho para esse lado de cá com o meu corpo expressivo, eu nego tudo isso, nego isso tudo que está morto, eu estou no plano de Deus, eu estou no plano objetivo de Deus e esqueço tudo que é minha vida. Isto explica a unidade do corpo e o oposto de Cristo, né? Oposto, quando a gente falamos de oposto, é o contrário, é tudo aquilo que é inimizade, certo? Certo? Quando você está do lado de cá, né, expressando para a sociedade de uma forma correta, você é a realidade do reino de Deus. Quando você está do lado de cá, você fica aqui ou contra tudo essa ideia da unificação, né, que hoje a unificação vem pela formação dos corpos de Cristo, né? E você fica negando toda essa ideia. Ou seja, aqui você vê um reino unificado, dessa forma, um reino unificado, e fica no plano missionário e nega tudo aquilo que é sua realidade. Eu falei que ele nega a realidade dos outros? Não. Falar que os outros não existem? Não. A minha realidade, eu determino algo sobre ela para que eu possa negar. Da mesma forma que eu tenho a minha realidade única, a minha vida única, eu também posso negar a minha vida única, a minha realidade única, para mim ficar no plano objetivo de Deus, sobre a unificação de todos, para que o juízo de Deus venha, ok? Entenda isso. Isto explica que a unidade do corpo é oposto de Cristo, né? Eu sou único, eu sou o oposto daquilo que está, né? Daquilo que é a minha realidade. Eu sou único, eu fico oposto daquilo que é a minha realidade. Existe uma ideia para que você relacione isso na sua consciência, ok? É um contra o outro, certo? O poder de Deus, o poder de criar a atmosfera do corpo, ele vai ficar um se limitando um contra o outro. Os dois poderes de Deus. Os dois poderes de Deus são a formação de Cristo e o poder de criar de Deus. Esses são os dois poderes, certo? De certo, quando nós estamos no plano objetivo de Deus, que é o poder de formar, então nós vamos ficar no plano da unificação, então nós vamos ficar negando os nossos corpos, nossa cabeça vai ficar negando a nossa matéria, a nossa cabeça fica negando a nossa matéria, tudo aqui está morto, então fica aqui o oposto desse corpo, né? Aí eu estou do lado de cá, eu fico oposto desse Cristo aqui, eu nego esse Cristo, certo? Eu nego esse Cristo.
Para quê? Para mim realizar diretamente com a atmosfera, tudo aquilo que é limpo, tudo aquilo que Deus criou, né. E aí você vai entendendo que o Cristo é só um sinal de Deus. O que é realidade de Deus são as matérias de movimento, são aquilo que é poder de criar, aquilo que é poder de criar. Deus começa com o seu poder de criar na espiritualidade e termina aqui na atmosfera dos corpos. Ele termina aqui na atmosfera dos corpos, e essa atmosfera ele vai dividir sobre uma cabeça de Cristo, uma formação de Cristo, né, que representa os corpos de Cristo, e a cabeça de Cristo, que representa os atos manifestos dos cosmos, tudo aquilo que as pessoas manifestam, tudo aquilo que o corpo simples, de entendimento simples, manifesta. Você viu que essa manifestação, por exemplo, da negação de um corpo simples, a manifestação, a morte dele, tudo aquilo, você vê que não tem resultado nenhum, porque a realidade única ela vai aparecendo no tempo relativo. Daqui a uns dias essas minhas expressões não vai servir para mim realizar, vai servir para Deus realizar com todos os corpos. Eu vou seguir a minha vida, a minha realidade do dia a dia, né? Eu vou me realizar com outras coisas, talvez, né, com os outros planos objetivos, ou posso me permanecer no plano objetivo de Deus, Deus vai determinar isso, ok? Entenda que é interessante tudo isso, não é? Não é interessante? Isto explica que a unidade do corpo é oposto de Cristo, porém, o- a porém é aposta do poder de criar de Deus, né? Quando eu estou aqui aposta, vai significa eu vou dar uma continuidade naquilo que é reino de Deus, pelo ato manifesto. Eu vou estar sendo gloriado com tudo que Deus fez. O oposto, ele vai ficar contra, né, o poder de criar, o poder de formar de Deus, que é o Cristo, né? Aí ele vai formar um anticristo e as suas palavras vão ficar se perdendo no tempo por um motivo ou outro, porque a sua realidade, ele vai ser aposta daquilo que é atmosfera, daquilo que é limpo, daquilo que Deus criou o homem, de Deus, ele vai estar contemplando esse céu azul. Isto explica que a unidade do corpo é oposto de Cristo, porém, aposta para o poder de criar de Deus, a vida. A vida é a realidade deste corpo, né? O poder de criar, depois tem eu acrescentei muita vírgula aqui, tudo bem. Então vamos lá. Porém, aposta para o poder de criar de Deus. A vida é a relatividade deste corpo e conectando o corpo e o céu deste corpo, né? Quando a gente falando do céu deste corpo, eu não estou falando do nosso céu da boca, aquele que forma um corpo expressivo, né? Não é nada disso, não é o céu da nossa boca, é o céu azul, essa grandiosidade, certo? É o céu azul, certo? Isso nos conecta ao corpo celeste de Deus, ao céu azul. Então, entendendo? A vida é a realidade deste corpo e conectando ao corpo e o céu deste corpo. E sempre conhecendo que o verdadeiro céu é azul. Isto explica o espaço contido no corpo celeste, né? Perfeito. E do poder, e isto que realiza o corpo no tempo relativo desta relação, né? E podendo ser com qualquer coisa do tempo relativo, até mesmo com o poder de formar de Deus, sendo específico o Cristo. Perfeito, né? O que eu quero acrescentar aqui? Quando você realiza com o céu azul, você vê que você não tem limite. Vamos falar isso para você entender. O homem, quando ele quer alguma coisa, ele vai até a lua, vai ver na lua, vai, né, ver o que está movendo, o que forma isso, o que faz aquilo. Então ele adquire muito conhecimento, então ele se realiza com várias coisas, ele não terá limite para ele se realizar com uma coisa e outra. Entenda isso. É muito delicado que você faça essa percepção e você entenda que a forma grandiosa de um corpo se realizar com grandiosidade aquilo que é a exposição do sol, aquilo que é relativo ao tempo, aquilo que é relativo ao outro corpo, aquilo que é relativo à formação de Deus, aquilo que é relativo à criação de Deus. Então você não fica limitado. Então o seu corpo relativo, ele tem várias formas, ele não fica preso apenas em uma matéria,
né, esperando ali, sentada ali na sua cama, dormindo, esperando a morte chegar. "Ah, já não tem mais jeito para mim", tal, tal, né, morrendo cada dia, sua espiritualidade se limitando e às vezes colocando relacionando problema. Não, busca as suas formas. Tem várias formas. Se você está chegando de idade, comece a fazer um exercício, deixe seu corpo flexível, certo? Para você ainda jogar uma bola, para você fazer um cúbio, certo? A sua aposentadoria está chegando aí, o tempo vai ficar mais grande. Você aproveite isso. Não vê isso como uma coisa ruim, não. Vê isso, aproveita isso de uma coisa boa para você ficar bem socialmente. Ainda você pode, depois que você entender isso, ainda você pode fazer trabalho social. Os senhores que têm 60, 70 anos, 80 anos, esses que são mais bons para fazer trabalho social, porque eles já estão no fim da sua carreira, esse corpo relativo dele está apagado, ele não, né, ele não tem vaidade sobre sexo, não tem vaidade sobre dinheiro, não tem vaidade sobre nada. Então o corpo dele, os senhores que têm a partir de 70 anos, eles são mais limpos, eles são mais purificados, dependendo daquilo que eles relacionou o tempo todo. Eu, por exemplo, eu olho para a minha idade, né, pela minha idade eu vejo isso, o quanto o meu corpo expressivo pode ser muito, mas muito, mas muito mais produtivo para Deus. Eu vejo assim. Então tudo fica bom. À medida da forma que eu estou sendo produtivo, eu estou me realizando, porque Deus é a grandiosidade de tudo aquilo e Ele não limita a gente em nada. Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, não sinto necessidade nenhuma que você faça coisa alguma. Só faça isso que você se sente realizado. Só aquilo que você faz, nossa, isso é interessante, isso foi muito bom. Então você se inscreva nesse canal e sinalize esse vídeo, ok? Vocês podem me ver nesse mesmo canal, né, determinada hora que vocês determinem ver esse vídeo, você pode estar ligando essa internet, essa sua internet e estar lidando com esse tipo de conteúdo. Se você estiver inscrito, vai ficar mais prático para você, certo? Se inscreve nesse canal, sinaliza esse vídeo e só se você estiver sentindo a vontade, igual eu, né, me procurando me realizar com tudo que Deus é grande. Formação de Deus, criação de Deus, relacionamento corpo a corpo, né? Planos objetivos, tudo, toda forma, grande demais, não tem limite para mim. Não tem limite para mim, não tem limite, não tem limite para mim. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.